João capítulo 14, estamos chegando mais perto da morte de Jesus e lembro que a gente já entrou nessa última parte da vida dele, os últimos dias aqui, na verdade está entrando no último dia, né? Ele está tendo esse tempo com os discípulos, ele sentou para ter o tempo de Páscoa, em capítulo 13, e agora nós sabemos que essa parte de capítulo. Lembra que quando foi escrito esse evangelho não tinha os capítulos, e isso foi colocado depois. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa saber que quando João escreveu, ele escreveu tudo junto, né? Em alguns momentos, as pessoas que escolheram colocar os capítulos, eu gosto de ter os capítulos. É bom porque eu posso falar João capítulo 14, eu posso falar que a gente está em versículo 1, vocês sabem onde olhar, onde estamos lendo. Isso nos ajuda, mas isso foi colocado bem depois. Eu acho que foi em 1300 e alguma coisa que eles colocaram os capítulos e versículos. Então foi bem depois que foi escrito a Bíblia. Então, em alguns momentos eles escolheram colocar o capítulo em um lugar bom, que é natural parar e começar uma outra ideia, mas outras vezes eles colocaram um capítulo só porque eles tinham falado muito e precisava começar um novo capítulo. E aqui, de capítulo 13 até capítulo 17, é uma conversa. É um tempo só. 17 é a oração de Jesus. Então, pelo menos até 16, e depois nós temos a oração de Jesus em capítulo 17, que também está no mesmo lugar, porque capítulo 18, versículo 1, eles vão sair dessa sala, desse, não sei, um lugar que eles encontraram para tomar a ceia juntos. Então, só em capítulo 18 eles vão sair desse lugar. Eles chegaram em capítulo 13, comeram juntos em capítulo 13, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus falou sobre as dificuldades a dificuldade dele que alguém ia trair, falando de Judas, falou sobre Pedro que ele ia negar Jesus. Então foi um capítulo bem difícil. É logo depois dessa parte, no final de capítulo 13, que Jesus fala sobre o Pedro, que ele vai negar Jesus, que a gente chega nessa parte do capítulo 14. Capítulo 14, ele vai encorajar, e esses capítulos também, mas 15, 16, ele vai encorajar os discípulos. Ele está conversando só com os discípulos aqui, né? Ele está preparando eles para depois da morte, ele está preparando eles com o que vai acontecer, o trabalho do Espírito Santo, a obra que ele vai fazer, que ele vai morrer, mas está tudo bem, porque eu sei que eu preciso fazer isso, né? Vou ressuscitar de novo depois. Ele fala essas coisas, encorajando. Capítulo 14 é um dos capítulos que mais encoraja a gente, porque Jesus está encorajando os discípulos. É engraçado que ele vai morrer, mas ele está encorajando os discípulos, sabendo que eles vão ter dificuldade depois da morte de Jesus. Então aqui a gente vai. Lembra que no contexto a gente terminou o capítulo 13 e a última coisa que Jesus falou é que Pedro vai negar 3 vezes. Então é logo depois disso que estamos nessa parte agora em capítulo 14, a mesma conversa. Judas já saiu, lembra que ele deu pão para Judas, Judas comeu e depois ele saiu. E já era tarde, já era noite, né? E ele saiu e Jesus continuou conversando com os outros discípulos. Então, Judas não está mais, os outros discípulos ficaram, Jesus está preparando eles, encorajando os discípulos, sabendo que eles vão ter dificuldades depois da morte de Jesus, eles não vão entender e vai ser difícil para eles.
A gente sabe que eles vão ter muita dificuldade com a morte de Jesus. Eles, mesmo com tudo que Jesus fala aqui nesses capítulos, os discípulos ainda vão ter muita dificuldade de entender a morte de Jesus, porque eles estão esperando o rei, eles estão esperando o Cristo que vem para salvar, para reinar, e Jesus vai morrer. Então, mas ele fica falando isso, ele só tem dificuldade de entender. Vamos lá, versículo 1 de João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Lembra o que ele acabou de falar sobre Pedro. Pedro vai negar, ele tinha falado sobre Judas que ia trair. Eles não sabem que é Judas, mas eles sabem que alguém vai trair. Todos ficaram perguntando, sou eu que vou fazer isso? E todos com medo de quem vai fazer isso. Jesus falando sobre a morte dele, falando que Pedro, que pensa que é muito forte, que ele é muito bom, ele vai negar 3 vezes. Então eles estão... Capítulo 3 foi um capítulo difícil. Ele lavou os pés dos discípulos e falou, agora vocês têm que fazer igual. Eu estou indo para a cruz, agora vocês têm que pegar a cruz também. Capítulo 3 foi bem duro. Então aqui ele chega, ele começa capítulo 14 e ele fala, não se perturbe o coração de vocês. E agora Jesus está percebendo que eles precisam de encorajamento. Ele tem que falar a verdade. Jesus precisa falar a verdade para eles, para preparar eles, sabendo como vai ser depois da morte dele. Mas ele também precisa encorajar. E é interessante que ele fala isso, não se perturbe o coração de vocês, é um mandamento. Não sei se isso é difícil para você. Não sei, é complicado, né? Jesus simplesmente fala, imagina, você tá ansioso, ele fala para não ficar ansioso também em Mateus, né? Mas ele fala, para de ficar ansioso, para de ficar com medo, por que você está deixando essas coisas entrar no seu coração? É difícil esse mandamento, porque muitas vezes eu não sei controlar as minhas emoções. Eu sinto medo, eu sinto ansiedade, e eu não posso simplesmente parar de sentir isso, né? Mas o que Jesus fala que a gente pode fazer? Ele deu esse mandamento de não deixar o coração ficar perturbado, né? Mas olha o que ele fala, mas você pode fazer outra coisa. Ele fala, creio em Deus, creio também em mim. Então ele fala 2 coisas. Tem que colocar sua confiança em Deus, que ele tem um plano, e colocar seu coração em Jesus, porque ele está fazendo a obra de Deus. Se você pode confiar em Deus, você pode confiar em Jesus, você pode ter paz no meio dessa situação difícil, que realmente eles não têm as respostas, né? Mas se você pode simplesmente colocar sua confiança em Jesus e em Deus, você pode ter paz. Existe paz para a gente. É interessante que o como é Jesus, né? Não se perturbe o coração de vocês, mas como? Jesus. A resposta é Jesus. É sempre Jesus. Ele é o eu sou, né? Ele é a resposta para a gente. Então nós temos que colocar nossa confiança em Jesus. E a solução para a gente é relacionamento. Eu preciso ter intimidade com Jesus, eu preciso lembrar que Ele é bom, eu preciso lembrar que Ele é o bom pastor, eu preciso lembrar que Ele me ama, eu preciso lembrar que Ele tem promessas para minha vida, eu preciso lembrar o que Ele já fez por mim, eu preciso lembrar o poder que Ele tem, lembrando quem Jesus é e o que Ele faz e como Ele já trabalhou na minha vida, eu posso descansar nele. E essa é a resposta nos momentos difíceis. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Então Jesus falou que ele
é a resposta em versículo 1. Agora, em versículo 2, ele fala outra coisa. Ele fala, você tem que colocar a sua esperança no futuro. No momento, a gente vai ter ansiedade porque a gente não sabe, a gente não entende o que está acontecendo. A única certeza que a gente tem é nosso futuro, eternidade. Isso nós temos certeza. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei como vai ser meu futuro, eu não sei o sofrimento que vem para frente, eu não sei como Deus vai agir na minha vida, mas uma coisa eu sei, a minha eternidade já foi decidida. Eu tenho certeza disso. É a única coisa que eu posso olhar e posso falar, isso eu tenho certeza. Então Jesus fala, você tem que pensar na eternidade, você tem que olhar lá na frente. Hoje você pode ter dificuldade, hoje você pode não entender, mas você nunca pode esquecer que Deus está preparando um lugar para você. Então ele fala que Deus está indo para preparar esse lugar. Se Deus tem que sair, se Jesus tem que sair, ele não pode ficar aqui, mas ele está indo para fazer algo, para preparar o lugar para me receber. É muito legal isso. É igual quando, no momento que você está preparando para receber um filho novo. Quando minha esposa fica grávida, eu sempre uso os exemplos dos meus filhos, porque os exemplos que eu mais tenho. é, minha esposa, como ela sempre ficou grávida o tempo todo, ela tem algo dentro dela que ela precisa preparar as coisas para nova criança, para receber uma nova criança. Então, a gente tem a limpeza da casa, a gente prepara um quarto, que geralmente não tem um quarto só para criança, né? Mas tem que preparar um lugar, tem que ter lugar para dormir, tem que ter tudo preparado, tem que ter tudo limpo, tem que comprar as coisas que vai precisar, né? Tem que preparar a casa agora para ter esse recém-nascido que vai chegar na casa. E é a mesma coisa aqui. Jesus está indo para preparar esse lugar. Estamos indo para Ele. Então Ele foi primeiro. Ele está preparando o lugar para a gente porque Ele quer receber a gente bem. Igual quando você tem visita também. Você tem que preparar a casa para receber a visita. Isso mostra amor, isso mostra cuidado. Porque você ama, você quer receber bem. E é o que Jesus faz aqui. Então ele fala que ele está indo para preparar esse lugar. Vai ter um lugar para a gente. Jesus está saindo. Ele não vai estar mais perto deles nesse tempo. Mas o que é legal é que Jesus ainda está pensando nos discípulos. Ele está trabalhando para receber eles. Ele está trabalhando para preparar o lugar para eles. E Jesus não esqueceu deles. Ele não tem outras coisas que ele vai fazer agora. Terminei meu tempo com vocês, agora eu vou fazer outras coisas. Não é isso. Ele está indo pensando nos discípulos, preparando esse lugar para eles e vai voltar, ele fala, para receber eles, porque ele quer estar com eles. Nosso futuro vai ser na presença de Deus. Nós temos eternidade com Deus. Ele nunca vai nos abandonar. Eu gosto que ele fala, e quando eu for e preparar o lugar, Jesus está falando, eu estou indo, eu vou, né? Ele não está falando quando eles me levam, quando eles me matam, não é que as pessoas têm poder sobre ele. Ele está decidindo, eu preciso ir, eu vou preparar um lugar, eu vou para a casa do meu pai para preparar esse lugar para vocês. Jesus está no controle. Ninguém tirou a vida dele, ele entregou a vida. E ele fez tudo isso para poder receber a gente. Então, quando a gente está começando a ficar com esse coração pesado, esse coração ansioso, e a gente está tendo dificuldade de ter paz, nós temos que olhar para Deus, olhar para Jesus, lembrar quem Ele é, e nós temos que lembrar nossa eternidade, que já foi decidida. Deus tem planos para o nosso futuro, e nós podemos ter certeza disso. Vamos continuar versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Eu gosto de Tomé porque ele é sincero, ele fala, ele não entendeu, e ele fala a verdade, e ele pergunta, e ele não tem vergonha de falar, eu não entendo, não sei, tem que explicar novamente. Uh, eu tenho um programa que o cara eles estavam explicando algo para ele, e, uh, e ele não entendeu, e ele ficou perguntando, mas não entendi, fala de novo. E ele fala, no final ele fala, explica pra mim como se fosse uma criança de 5 anos. Tipo, é assim, né? Tomé perguntando para Jesus. Imagina que vamos imaginar que eu tenho 5 anos, agora explica como se fosse para uma criança de 5 anos. Tomé não entendeu e ele quer algo simples. Eu não sei para onde você está indo, eu preciso de ajuda, eu não entendo nada, vamos deixar mais simples. E ele fala, como então podemos saber o caminho? Eu gosto disso porque ele quer saber para onde ir, ele quer saber o que fazer, ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele realmente não entende, então ele precisa de ajuda. E a resposta aqui de Jesus, ele fala, Tomé tinha perguntado, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Ele está perguntando o caminho. E a resposta de Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E a verdade, e a vida, eu sou tudo que você precisa, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não fala, eu vou mostrar o caminho, eu vou ensinar a verdade, eu vou dar vida. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a nossa resposta. Jesus vai sair, mas ele sempre vai continuar sendo a resposta. O que nós precisamos não é um ensino, o que nós precisamos não é um caminho, nós precisamos de Jesus. Ele mesmo é tudo que nós precisamos. Temos que estar nele, temos que conhecer ele, temos que gastar tempo com ele, temos que ter nossa esperança nele. Ele é tudo que precisamos. Não são as boas obras, não é religião, não é o que eu faço para ter acesso a ele. Eu só preciso de Jesus. Então eu preciso olhar para ele o tempo todo. É engraçado que um pouco mais para frente isso não vai fazer nada de sentido, né? Nas próximas horas não vai fazer sentido, porque o caminho de Jesus agora vai ser a cruz, né? Ele fala que ele é a verdade, mas ele vai ser eles vão falar mentiras para colocar ele na cruz, né? As pessoas vão ter que mentir sobre a vida de Jesus e eles vão conseguir matar ele por causa das mentiras. E ele é a vida, mas ele vai morrer. Então, em algumas horas, tudo que ele fala aqui, eles não vão entender, porque nada que ele falou faz sentido nos próximos 2, 3 dias. Mas depois, ele é o caminho para Deus, ele é a única verdade e ele pode falar a verdade sobre meu pecado, sobre minha situação, porque ele vai perdoar verdadeiramente e nele nós temos vida. Jesus é tudo que nós precisamos, ele é o único caminho para Deus. Não temos outro caminho, não é a lei, não é obediência, não é boas obras, não é religião, não tem mais nada, somente Jesus para nos salvar. Então ele fala que ele é a resposta. Como então podemos saber o caminho? Jesus fala, só tem que olhar para mim. Eu sou suficiente. Vocês só tem que olhar para Jesus. E a gente quer conhecimento, a gente quer fazer boas obras, a gente quer, mas tudo isso é resposta. Tudo que a gente faz depois é resposta. Vida nós temos em Jesus. Verdade existe em Jesus. Ele é o único caminho para a gente ter acesso a Deus e ter salvação. Então, ele tem que ser a resposta o tempo todo. Versículo 7, vamos ler 7 e 8. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem
e o tem visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu gosto dos discípulos, eles me encorajam muito, porque se tem esperança para os discípulos, tem esperança para a gente. Eles são parecidos com a gente, mas eles são mais sinceros, né? Eles não ficam com vergonha de falar o que eles não entendem. E que bom, né? Que bom, porque agora nós temos essas explicações por causa disso. Jesus fala... se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Conhecendo Jesus, nós conhecemos Deus. Jesus mostra claramente quem é Deus. Olha em Hebreus, vamos abrir em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1 e versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Olha isso. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é a expressão exata do seu ser. Ele é... Você quer conhecer Deus? Jesus mostra claramente quem é Deus. Em Jesus, nós podemos ver Deus. Ele está expressando perfeitamente a pessoa de Deus, o Pai. Então ele fala, se você me conhece, você também conhece o Pai. E vocês me conhecem, vocês têm me visto, e então você viu o Pai. Mas Filipe não entendeu ele, então ele fala, não, mas nós queremos ver o Pai. Mas seria legal, né? Você pode mostrar o Pai e isso nos basta. Isso seria suficiente para a gente estaria feliz com isso. Porque ele não viu fisicamente, então ele pensa que ele tem que ver fisicamente. Mas a gente pode ver essa imagem do Pai em Jesus e ele deu essa imagem perfeita para a gente. É Deus na carne. Né? A palavra se tornou carne. Então a gente pode conhecer Deus numa pessoa que viveu aqui e que deixou que... é como se fosse Jesus traduzindo o Pai para a gente. É Deus, mas ele está mostrando Deus de uma forma que nós podemos entender, porque agora ele está na carne. Então ele está mostrando exatamente o Pai. Versículo 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Filipe gastou tanto tempo, eles ficaram 3 anos trabalhando junto com Jesus. Nós temos algo que acontece quando nós ficamos muito tempo com a mesma coisa. Aquilo que era, em algum momento especial, algo que era muito legal por um tempo, quando você começa a ter acesso a isso há muito tempo, começa a ser normal, né? A gente pode pensar em qualquer coisa para ter um exemplo disso. Você pode pensar num celular que a gente tem hoje. Quando saiu esse smartphone, né? O celular que você pode entrar na internet, que você pode ter acesso a tudo no mundo, a gente pensou que era incrível. Agora é normal, agora todo mundo tem, né? A gente pode pensar em viajar de avião, né? Era uma coisa louca anos atrás, mas agora é normal, né? Você imagina, você tá entrando em uma coisa de metal com um grupo de centenas de pessoas
e você vai viajar para um outro país, um outro lugar no mundo, e você está voando no ar. É muito louco, né? Mas pra gente agora é normal, é uma coisa normal. O que era incrível quando nós temos muito tempo com isso, se torna uma coisa normal. E isso pode acontecer com Jesus. O Jesus fala para o Filipe: você ficou tanto tempo comigo que você não me conhece? Ele fala: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Ele está falando: você pode não me conhecer, porque agora eu sou normal, eu sou mais um. Nós temos nosso grupo e eu sou mais um. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com quem tem muito tempo com Jesus. A gente pode ter tanto tempo com Jesus, a gente pode crescer na igreja, a gente pode ouvir as histórias de Jesus, a gente pode conhecer a Bíblia e todas as histórias que a gente ouviu, tudo que a gente estudou, pode ser normal e a gente esquece como é especial, né? Essas coisas que Deus faz e quem Jesus é. Temos que tomar cuidado com isso e lembrar que Jesus é a pessoa mais incrível. Eu gosto de olhar para o Evangelho e lembrar como Jesus é incrível. Sempre gosto de voltar para isso. Às vezes eu não consigo pensar em outra palavra, porque Jesus é tão bom que eu não sei o que eu vou falar sobre ele. Jesus é tão bom, não tem palavras. Então eu volto para isso. Jesus é incrível. Eu só falo isso. O que ele fala, só Deus pode falar. Só Jesus pode falar isso sem mentir. Ele fala: quem me vê, vê o Pai. Eu queria poder falar isso. Se você me vê, você está vendo Deus. Imagina, né? Quando você está me vendo, você está vendo um pecador, né? Eu não quero falar que eu sou a imagem de Deus, que eu estou representando Deus. A igreja tem que representar Deus no mundo. Nós somos a luz do mundo. Mas só Jesus pode falar isso. Se você me viu, você viu o Pai. Que incrível, né? Ele é igual a Deus. Ele é o único que pode falar isso. E ele fala que ele mostrou isso com as palavras e com as obras. Se você tem dificuldade a acreditar nisso, ele fala que as palavras que eu digo não são apenas minhas. Ele falou as palavras do Pai, né? Então as palavras mostram que ele é de Deus. E não só isso, mas ele fala também as obras, né? Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então ele mostrou com as obras, ele mostrou com as palavras, com o conhecimento, com a forma que ele viveu, ele mostrou claramente que ele é Deus. Versículo 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus, tem umas coisas muito... não sei, as promessas que Jesus fala aqui, porque ele vai deixar eles, né? Jesus está indo embora. Claro que ele vai deixar o Espírito Santo, ele não está abandonando os discípulos, mas ele não vai estar com eles fisicamente. Mas as promessas que ele está deixando com eles são promessas muito importantes, porque ele fala que nós vamos continuar, a obra de Jesus vai continuar através de nós. Ele fala em versículo 12, se nós podemos colocar nossa fé em Jesus, nós vamos fazer as obras que Jesus estava fazendo. Nós vamos receber o poder do Espírito Santo para fazer as obras de Jesus. As obras que Jesus fazia quando estava aqui na terra, o Espírito vai continuar fazendo através de nós. Que promessa! Que promessa! Nós vamos ter o mesmo poder do Espírito Santo disponível para nós
para fazer as obras de Deus. Muito legal. Ele fala, não só isso, mas nós vamos fazer coisas ainda maiores. Nós vamos fazer coisas ainda maiores? Estamos falando de Jesus aqui, o Filho de Deus. Se você viu Jesus, você viu o Pai. E nós, a igreja, vamos fazer coisas maiores? Como? Porque agora o Espírito Santo habita em todos os cristãos e todos nós temos o poder do Espírito Santo para alcançar o mundo. Então, a gente não vai fazer no sentido que Jesus fazia. Existe o poder do Espírito Santo para fazer milagres, isso acontece, mas não é o foco principal depois da morte de Jesus. Jesus fazia os sinais, os milagres existiam principalmente para mostrar o poder que Deus tem para poder colocar sua confiança nele. Porque a obra principal de Jesus é sempre salvação. A obra principal é a obra espiritual que ele faz na vida da pessoa. Então, quando a gente pensa sobre obras maiores, ele está falando sobre a obra espiritual, que é sempre a obra maior. Às vezes acontecem milagres, mas a obra principal de Jesus é salvar vidas, salvar para a eternidade. Então, quando ele fala sobre essas obras maiores, lembra o primeiro dia no livro de Atos, a primeira pregação de Pedro, mais pessoas receberam Jesus naquele momento, na primeira pregação no livro de Atos, de que todo o ministério, pelo menos que nós temos aqui de Jesus. Tem pessoas que seguiram Jesus para ver os milagres, mas de pessoas que aceitaram ele por ser o Salvador, para ser o Senhor, não foram tantos. Aqui, no primeiro dia, depois de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu, aconteceu um avivamento. Obras maiores vão acontecer depois da morte de Jesus. Então nós temos o mesmo poder em nós, o mesmo Espírito em nós que Jesus teve. Nós vamos fazer as mesmas obras e obras ainda maiores. Que legal, né? Isso porque ele está indo para o Pai. Porque se ele não vai, a obra de Deus vai ser limitada. Quando Jesus está aqui, a obra é limitada porque só Jesus está fazendo isso. É uma pessoa só. Agora nós temos a igreja toda. O corpo de Cristo não é uma pessoa mais. O corpo de Cristo agora é a igreja no mundo inteiro. Então obras maiores estão acontecendo no mundo por causa do trabalho do Espírito Santo em nós. E depois ele fala, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele fala que nós temos acesso em oração, a gente pode pedir, a gente pode falar com Deus, ele vai ouvir, ele vai responder. Lembra que a gente tem falado bastante sobre Jesus e como ele precisava ter tempo com Deus, ele precisava separar tempo para estar sozinho com o Pai, precisava orar, precisava ouvir. Nós temos que fazer a mesma coisa, mas quando nós oramos, Deus vai ouvir e ele vai responder às nossas orações. Nós precisamos ser um povo de oração. Oração muda as coisas. Nós precisamos continuar o tempo todo em oração. E ele fala que o que vocês pedirem, nós vamos ter. Ele vai fazer o que a gente pedir. Muito legal, mas ele fala duas coisas depois disso para mostrar como a gente precisa pedir. Ele fala, quando vocês pedirem em meu nome, isso não significa como a gente faz nossa oração, a gente fala tudo que a gente quer falar e no final a gente fala em nome de Jesus, amém, né? A gente está falando em nome de Jesus, então tem que acontecer agora. Quando nós falamos no nome dele, estamos falando que estamos fazendo para representar ele, para fazer a obra dele, né? Estamos indo no nome dele, né? Se você vai comprar algo no nome da sua empresa, né? A gente tem que comprar uma coisa para a capela, então a gente vai para o mercado e a gente usa o nome da capela para comprar as coisas, mas você está fazendo no nome dessa empresa
porque você tem que representar essa empresa. Você não pode ir comprar as coisas para sua casa no nome da empresa. Você tem que ter acesso, você tem que ter autoridade. Então é essa a ideia. Eu estou comprando no nome da empresa. Eu estou fazendo isso no nome de Jesus. Isso é, e ele fala depois, para a glória, né? Ele fala, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então é para a glória de Deus que eu estou fazendo isso. No nome de Jesus, para a glória do Pai. E fazendo assim ele vai fazer. Ele vai ouvir nossas orações, ele vai responder, mas nós temos que fazer com o coração certo. Se eu estou fazendo só para mim mesmo, eu não vou poder pedir tudo que eu quero, né? Eu quero um carro zero em nome de Jesus, né? Não, mas tem que ser para glorificar Jesus, tem que ser de acordo com a vontade dele, tem que ser para as coisas de Deus, não só por causa da minha vontade. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, Jesus quer responder. Nós podemos pedir da mesma forma que Jesus sempre estava pedindo do Pai, nós podemos pedir de Jesus. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então agora ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Jesus falou que ele não vai continuar, mas porque ele está indo, a gente vai fazer obras maiores. Agora ele explica que ele vai dar esse conselheiro, esse Espírito da verdade que existe para nos ajudar, para nos dar poder, e isso acontece para fazer. Ele começa essa ideia no versículo 15, ele fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O poder do Espírito é para nos dar poder para obedecer. É uma das coisas que ele faz, né? Poder para obedecer a vontade de Deus, né? Estou pensando como a gente começa essa ideia. Ele fala: obedecerão aos meus mandamentos. Qual que é o mandamento de Jesus? Ele deixou um mandamento só, o maior mandamento. Amar Deus e amar as pessoas, né? Se nós podemos amar um ao outro, a gente está obedecendo o mandamento de Deus. Então ele fala: você vai receber esse poder de Deus, esse Espírito Santo, o conselheiro, para te ajudar, para fazer com que você vai obedecer o mandamento de amar. Você tem que amar. Ele fala: se vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos, que é amar. Então, se você ama Jesus, você vai amar pessoas. É simples. Você ama Jesus, você vai amar pessoas. E para mostrar amor a Jesus, nós temos que fazer algo, né? Eu não posso falar para minha esposa: eu te amo tanto, e ficar deitado na minha cama, deixando ela me servir o dia inteiro e eu nunca fazer nada. Eu só fico lá, né? Eu amo você muito. Você pode pegar comida para mim? Eu quero ficar na cama, eu quero ficar aqui deitado, não quero fazer nada, não quero mostrar amor. Eu só quero ser servido minha vida inteira. Você ama de verdade? Você ama porque está recebendo, mas você não ama com suas ações. Para amar, nós temos que mostrar algo com a nossa vida. Não existe... Se eu vivo dessa forma, deixando ela me servir o tempo todo, então, na verdade, eu me amo, né? Eu amo a ideia dela porque eu amo ela porque ela me ama. Eu amo ela porque ela está me dando o que eu quero e, na verdade, o que eu mais amo sou eu, né? E porque ela está me ajudando a me amar, eu amo ela. Mas se eu amo de verdade, eu vou servir, eu vou mostrar com as ações, com a minha vida, fazendo alguma coisa para mostrar isso. E Jesus falou a mesma coisa: você me ama, a forma que você vai mostrar que você me ama é o que você faz com as pessoas.
Se você não trata as pessoas bem, então, na verdade, você não me ama. Então, nós temos que olhar para a forma que a gente está amando as pessoas para saber como nós amamos Deus. Nós temos que mostrar esse amor. A gente nunca vai obedecer a lei do Velho Testamento, mas nós precisamos obedecer o mandamento do Novo Testamento, que é amar. Jesus também mostrou como amar, né? Capítulo 13, ele mostrou lavando os pés dos discípulos. Um pouco mais para frente, ele vai mostrar indo para a cruz, sacrificando a vida dele para amar os outros. Então, ele mostrou, nós temos que amar. Eu acho legal que ele não fala que a gente tem que obedecer por causa de medo ou por causa de orgulho. Tem muitas coisas que as pessoas podem usar, principalmente a igreja, mas não só a igreja, que as pessoas podem usar para fazer alguém obedecer, né? Jesus fala aqui que você tem que obedecer porque você ama. E esse é um relacionamento saudável. Quando nós amamos, então nós servimos, nós obedecemos, nós pensamos no outro, mas quando a gente faz por causa de medo, ou por causa de orgulho, ou porque a gente vai receber alguma coisa, isso não é amor. É a mesma coisa, aquele amor, eu me amo, eu vou fazer isso porque isso vai me fazer bem, ou porque eu tenho medo de não fazer. Isso não é saudável, mas ele fala porque por causa de amor você tem que fazer. E depois que ele fala sobre obedecer, ele fala, mas eu estou mandando alguém para ajudar. Ele fala um outro conselheiro, um outro ajudador. Então eu já penso, se eu amo Jesus, eu preciso obedecer. Vixe, vai ser difícil. Eu não faço isso tão bem, né? Mas ele fala, mas eu vou pedir ajuda para você. Eu vou mandar alguém para te ajudar, para estar com vocês para sempre. Eu nunca vou abandonar, eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Eu vou sempre estar com vocês. Ou Jesus fisicamente, ou o Espírito Santo dentro de vocês, mas eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Nunca vou abandonar. E o Espírito vai estar com a gente para sempre. O Espírito da verdade, ele fala que o mundo não pode receber, mas que nós podemos receber, que ele vai estar em nós. E ele fala, ele vive com vocês e estará em vocês. Então, agora ele já vive com vocês, ele fala. Depois ele vai estar em vocês. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele vai estar nos discípulos, né? Então, existe 3 palavras falando sobre o trabalho do Espírito. Com as pessoas, que ele está com todas as pessoas do mundo. O Espírito Santo está agindo no mundo, convencendo de pecado, mostrando a necessidade de Deus, né? Mostrando que o mundo precisa de Deus. Esse é um trabalho, ele está com o mundo. Existe aqui o trabalho do Espírito Santo em vocês, que no dia que você aceitar Jesus, você começa esse relacionamento com Jesus, você é um cristão, você é um filho de Deus, o Espírito vem morar dentro de você, ele faz parte de você, você é um templo do Espírito Santo, ele habita em você. Então você tem o Espírito Santo em você, que ele está começando a transformar sua vida, convencer de pecado, te dar poder para viver diferente. Então essa transformação que acontece. E depois, no livro de Atos, em capítulo 1, ele vai falar sobre o Espírito Santo e o trabalho do Espírito Santo sobre os discípulos. E esse é uma outra palavra que fala sobre uma terceira obra, não só em nós, mas sobre nós, que é de alcançar as pessoas, é de mostrar Jesus para o mundo, de testemunhar de Jesus e alcançar o mundo com a mensagem de Cristo. Então são 3 obras do Espírito Santo que ele faz nas pessoas. Vamos continuar aqui, a gente não pode parar, né? Tem muito para ver ainda. Versículo 18: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão.
porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O mais que vai os estudos, o mais que eu tenho dificuldade de ler, eu acho. A minha mente não funciona mais. Jesus nunca vai nos abandonar, versículo 18. Nós somos filhos e Ele nunca vai deixar os filhos. Ele ama, Ele cuida, Ele é o bom pastor e Ele tem o poder de cuidar de nós. Então ninguém vai tirar a gente das mãos de Deus. Nós somos selados no Espírito Santo. Então a gente pode ter certeza que Ele nunca vai nos deixar. Ele não vai estar presente fisicamente, mas Ele não abandonou, porque Ele ainda mandou o Espírito Santo. E Ele ainda tem um plano, e Ele está junto com os discípulos em todo momento. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Então Ele fala, eu vou morrer, né? Eu vou sair da terra, o mundo não vai ver mais. Jesus vai ser ressuscitado, né? Então, se ele ressuscitar, ele vai aparecer para os discípulos. Então, existe essa parte que ele está falando. Mas não só isso, a obra de Jesus vai continuar. Nós estamos vendo Jesus hoje. Nós estamos vendo a obra de Jesus na minha vida, no nosso mundo. Estamos vendo Jesus agir hoje ainda. Então, o mundo não está vendo isso. O mundo viu quando Jesus estava aqui fisicamente, mas o mundo não está vendo Jesus. Nós, os cristãos, estamos vendo Jesus, porque nós sabemos como essas coisas acontecem, né? E é igual que a gente viu lá em João 2, quando Jesus transformou a água em vinho, só os discípulos entenderam o que tinha acontecido. Era os discípulos que sabiam quem Jesus era naquele dia, que era Jesus que tinha feito o milagre. Os outros não sabiam. Então nós estamos vendo Jesus, estamos vendo a obra de Jesus, mas o mundo não está vendo mais. Ele fala, porque eu vivo, vocês também viverão. Então Jesus vai morrer, mas através da morte dele, ele vai conquistar a morte e ele vai dar vida pra gente. E vida que agora a morte não tem mais poder. A morte, ele conquistou a morte. Tem uma parte, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu gosto tanto desse versículo. 1 Coríntios 15. Eu não lembro exatamente o versículo, deixa eu achar aqui. Tem palavras difíceis aqui também, então 1 Coríntios, vocês podem ler juntos. Começando no versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, acho que é isso, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus conquistou a morte. A morte não tem mais vitória, porque Jesus conquistou a morte. Então, porque ele vive, porque ele morreu e ele conquistou a morte, agora nós também vivemos e vivemos para toda a eternidade. Gosto muito desses versículos. Que versículos estamos? Versículo 20. Depois vocês, naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, eu em vocês. Eles não vão entender no início. Jesus tem que ir para o Pai, ele vai estar com o Pai, vai estar... e da mesma forma que ele estava no Pai e o Pai estava nele, quando ele estava na terra, agora nós estamos em Jesus e Jesus em nós, né? E todos os três, nós estamos com o Pai,
com o Filho, com o Espírito Santo, todo mundo em comunhão perfeitamente, e nós entendemos que nós fazemos parte com Ele agora. E versículo 21... Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Nós falamos sobre isso. Nós temos que obedecer os mandamentos de Jesus para mostrar nosso amor por Ele. E o mandamento principal é amar o próximo. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Se nós não estamos amando Deus, a gente não vai conhecer Ele mais. Nós temos que amar e obedecer. Nós temos que buscar, sabemos que o poder para obedecer vem de Deus. Nós temos que depender dele para obedecer, mas nós temos que buscar esse crescimento, buscar amar, buscar obedecer os mandamentos de Jesus. E fazendo isso, ele fala que ele vai ser revelado em nossas vidas. O mais que a gente está aprendendo a obedecer e amar Jesus, o mais que a gente vai conhecer Jesus, ver Jesus sendo revelado em nossa vida, e para a gente conhecer Ele mais, para que as outras pessoas podem conhecer Jesus através de nós. Versículo 22. Disse então Judas, não o Iscariotes, ele já tinha ido embora, né? Ele já tinha saído. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Judas aqui não entendeu como o mundo não vai ver Jesus. Ele está pensando que Jesus vem para reinar, que ele é o rei de Israel. Então, como que ele vai reinar e o mundo não vai ver ele? Não faz sentido para ele. Então, ele faz essa pergunta e Jesus fala que o Pai, que Jesus, Deus, o Pai e Jesus juntos, eles vão fazer parte de nós. Então, por isso que ele vai ser revelado. Ele não vai ser revelado ao mundo, mas ele vai ser revelado para o cristão, porque ele vai fazer parte de nós. Mas só para quem ama e quem obedece. Quem ama e quem obedece vai fazer parte com Deus. Quem não ama, quem não obedece, não vai ter parte com Ele. Se nós não amamos Jesus, nós não queremos parte com Ele. Então, Jesus não vai forçar a gente a ter parte com Ele. Então, se você não ama, você não vai ter parte com Jesus, não vai ter parte com o Pai. Mas se nós amamos, o resultado de amar, naturalmente, se nós amamos, nós temos que obedecer. Então, se nós amamos, nós obedecemos e Jesus faz parte com a gente. Se nós não amamos, nós não obedecemos e Jesus não faz parte com a gente. É assim que ele vai ser revelado, só para quem ama e quem obedece. Nós precisamos entender que obedecer faz parte. A gente não pode entrar num relacionamento com Jesus fazendo uma oração um dia na igreja e pensando que agora está tudo decidido e eu não preciso fazer mais nada a minha vida toda. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é que Jesus me salvou dos meus pecados para eu viver uma vida diferente e mostrar Jesus na terra. Eu preciso provar o amor, eu preciso provar o relacionamento com minhas obras. Se eu não tenho boas obras, isso é uma prova de que Jesus não faz parte da minha vida. Se eu faço as boas obras, eu não faço boas obras para receber salvação, mas eu faço as boas obras como resultado do amor que existe no meu coração. Se eu não amo, não vou fazer boas obras, não vou obedecer. Se eu obedeço é porque eu amo. Então tudo está conectado. Eu não obedeço para receber as promessas de Deus, para receber vida eterna. Eu sou aceito por causa de Jesus, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só em Jesus. Mas se nós temos Jesus, nós amamos Jesus e nós obedecemos Jesus. Então não tem como separar as coisas. Não tem como ter uma parte e não a outra. É a mesma coisa que a gente estava falando antes. Se eu quero salvação sem amor e sem
sem boas obras, então eu só me amo. Eu quero tudo para mim e eu não tenho amor por Deus, por Jesus. Eu só me amo e eu quero vida eterna, mas eu também quero viver em meus pecados. Eu não quero ninguém falando que eu preciso mudar. Então eu não tenho amor por Deus. Eu me amo e eu quero fazer minha vontade. Isso não é alguém que tem Jesus no coração. Versículo 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Então basicamente ele fala, se você não entendeu ainda, o Espírito Santo vai ensinar depois. Eu estou mandando alguém para ajudar, não tem problema. Se você não entendeu, pode ficar em paz, porque eu não vou abandonar vocês. Eu vou continuar, eu vou voltar, eu vou mandar o Espírito Santo, você vai ter alguém para ajudar. Não preciso ficar ansioso, não preciso ficar com medo. Eu deixo a paz com vocês e vocês podem ficar tranquilos. Jesus é muito legal, né? Ele deu essas palavras de encorajamento e ele fala, se você ainda não entendeu essas coisas, só espera o tempo do Espírito Santo. Eu não vou abandonar vocês, então vai estar tudo certo, eu estou no controle mesmo com minha morte, mesmo com a cruz, eu ainda tenho um plano, então você pode ter paz. Não como o mundo tem. O mundo tem paz quando? Quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho tudo certo, quando meus planos estão acontecendo, quando tudo acontece que eu tenho controle, eu tenho paz. E é uma paz que dura 1 minuto, né? Em Jesus nós podemos ter paz mesmo quando está tudo errado. Jesus morreu. A pior coisa que podia acontecer no mundo aconteceu. O Deus Criador veio para a criação e a criação matou ele. É a pior coisa que podia acontecer em toda a história. E através disso, ele deu vida e salvação para nós. Perdão de pecados. A pior coisa se tornou a melhor coisa em toda a história. Agora, eu tenho aqui a tatuagem de uma cruz. Por quê? Porque a cruz agora, o que era um símbolo de sofrimento, né, de morte, agora é uma coisa que traz esperança, que traz vida, que nos lembra que nós temos esperança sempre. Porque Jesus foi para a cruz e conquistou a morte, me deu vida eterna, me perdoou dos meus pecados. E agora aquilo que era o pior se tornou a melhor coisa em toda a história. Se Jesus pode fazer isso com a cruz, ele pode fazer qualquer coisa na minha vida. Então eu não tenho paz como o mundo tem. Eu tenho paz porque Deus pode fazer qualquer coisa e ele tem um plano em todo momento. Eu posso ter paz no mundo. No mundo a gente vai ter aflições, ele vai falar. Mas a gente sabe que Jesus conquistou o mundo. Então a gente pode ter certeza que ele vai fazer a obra dele. 28 e 29. Estamos quase terminando. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficaria contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Então ele fala, vocês estão tristes que eu estou indo para o Pai, mas isso é bom para mim. Se você me ama, você tem que ficar feliz que eu posso ir para Ele. É uma coisa boa. Se você me ama, você vai ficar feliz que eu vou estar na presença do Pai. Vocês estão tristes porque vocês estão pensando em vocês e não estão pensando em mim. E é o que acontece, né? Nós somos assim. Mas ele fala que ele está falando isso, ele está preparando os discípulos porque ele sabe que vai acontecer. E quando acontece, eles podem saber que Deus sempre teve isso como plano. Versículo 30, já não falarei muito
pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Então ele fala que o príncipe deste mundo, que é Satanás, né? Ele está vindo. Então o Judas já saiu, já começou esse processo de levar as pessoas contra Jesus. A morte está chegando. Então Jesus fala que eles não têm muito tempo para conversar e que o inimigo já está querendo fazer a obra dele. Mas ele fala, ele não tem direito sobre mim. Ele não vai ter poder. Ele pensa, o diabo pensa que ele tem poder, ele pensa que ele vai fazer alguma coisa, mas ele não sabe todas as coisas, né? Ele consegue ver algumas coisas, mas não todas as coisas. E ele pensa que vai matar Jesus, mas matando Jesus só vai trazer esperança para o mundo inteiro, para os gentios agora. Então, ele não tem direito sobre mim, Jesus falou. Mas ele fala que ele precisa mostrar para o mundo que ele ama o Pai, e ele obedece o que o Pai ordenou, e depois ele fala, vamos sair daqui. Mas ele não vai, ele só fala isso. Ele fala que eles vão sair, mas a gente vai ver que nos próximos capítulos vai existir muito mais conversa, eles vão continuar ouvindo coisas importantes sobre a obra de Deus, a obra depois da morte de Jesus, e ele vai continuar ensinando, mas ele sabe que o momento está chegando e ele fala, vamos sair daqui. Só em capítulo 18 eles vão conseguir sair, mas ele pensa que ele vai sair, né? É igual quando eu falo, estamos quase terminando, e depois demora mais uma meia hora, né? Igual Jesus aqui. Ele fala, vamos sair daqui, depois ele fica conversando, não consegue terminar. Mas isso foi capítulo 14, um capítulo com muito encorajamento. É muito legal ver as promessas de Deus para os seus discípulos, que nós podemos ter a certeza que Jesus nunca vai nos abandonar. Ele mandou o Espírito Santo para nos dar poder, para a gente fazer obras maiores. A gente sabe que tudo que Jesus fez, ele fez para nos ajudar. O Pai nos ama, estamos com o poder do Espírito Santo e a paz que Deus deixou com a gente, que não que não depende das nossas circunstâncias, né? Uma paz que Deus nos deu, que é a certeza de que no final Deus tem um plano e Ele está no controle. Então a gente pode descansar em Deus, sabendo que Ele nunca vai falhar. Ele já conquistou a morte, Ele prometeu vida eterna, então Ele vai cuidar de nós. Ele é o bom pastor. Então é isso, João capítulo 14. Deus abençoe.